Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de rememorar com vocês uma história que eu já contei em uma outra ocasião, mas eu acho bastante oportuno contar porque ela tem umas nuances muito importantes, né? E é verdadeira essa história, tá? Não é uma historinha da carochinha, não. Lá no século XIX, na Inglaterra, existia uma família, a família Churchill, e eles tinham uma propriedade na Escócia onde eles passavam as férias de verão. E o Sr. Churchill tinha um filho chamado Winston, que era até meio gordinho, tinha uns 10 anos de idade, que era o tesouro dessa família. Lá nessa propriedade, né, na Escócia, ela tinha um grande jardim, tinham árvores frutíferas, árvores com flores. Eles tinham um jardineiro, o Sr. Fleming, que cuidava disso tudo com muito esmero e carinho. E era ajudado pelo seu filho, Alexander. E numa dessas férias de verão, em que eles foram lá para essa propriedade, que a família Churchill foi lá para essa propriedade na Escócia, e lá nessa casa tinha uma grande piscina, uma piscina enorme. E as crianças da família que estavam lá adoravam tomar banho naquela piscina, inclusive o Winston. E estavam todos tomando banho nessa piscina. Só que o Winston foi mais para fundo e ele não sabia nadar. E ele começou a se afogar. E as outras crianças começaram a gritar. E o Alexander, mesmo sendo um menino franzino e magrinho, sabia nadar, pulou naquela piscina e salvou o Winston de morrer afogado. O pai, o Sr. Churchill, ficou muitíssimo agradecido e queria recompensar financeiramente ao menino, ao Alexander, por ter salvo seu filho Churchill. E aí o pai, o Sr. Fleming, fala: não, você não precisa dar nenhum dinheiro ao meu filho, porque ele fez apenas aquilo que eu ensinei a ele, a ser útil às pessoas e a fazer tudo que está ao seu alcance para auxiliar essas pessoas. Mas o Sr. Churchill fala: mas eu preciso fazer alguma coisa, porque ele salvou o meu filho único. O que é que eu posso fazer pelo seu filho? O Sr. Fleming falou: olha, o meu filho tem uma vontade enorme de ser médico, porém eu não tenho dinheiro nenhum para poder bancar os estudos dele. Ele também é muito novo e eu preciso que ele me ajude aqui. E o Sr. Churchill falou: a partir de hoje, eu serei responsável pela educação do seu filho. Ele vai ficar matriculado nas melhores escolas e eu vou bancar tudo isso até que ele se forme médico. E assim foi feito. Seguiu a vida e epoca a Segunda Guerra Mundial. E lá vamos encontrar o Winston Churchill. Era o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele ajuda a Inglaterra e os aliados a vencerem a Segunda Guerra e a impedir que os nazistas vencessem essa guerra. Passados uns 3 anos que a guerra havia acabado, havia um encontro de líderes políticos no Irã e o Winston Churchill foi para lá. Em chegando lá, ele contrai pneumonia. Naquela época, uma pessoa que pegava pneumonia estava condenada à morte, não existia medicamento que curasse pneumonia, então a pessoa iria morrer. Só que os assessores do então primeiro-ministro Winston Churchill falaram: olha, na Inglaterra existe um médico muito famoso e que inventou uma vacina que cura a pneumonia. Nós vamos trazer ele até aqui para que ele cuide do senhor. E trouxeram. E quem é que foi cuidar dele? Alexander Fleming, aquele que o tinha salvo de morrer afogado e tinha inventado a penicilina e salvou realmente o Winston Churchill. E o Churchill fica maravilhado e ele faz um pronunciamento na Câmara dos Comuns, que seria a Câmara dos Deputados, e diz o seguinte: nunca na história um homem salvou o outro em épocas diferentes de morrer. Isso é muito importante, essa história. Por quê? Porque quando nós temos propósitos sérios, quando nós estamos trabalhando por algo muito sério, a nossa ajuda fica sendo preparada muito antes
das coisas ruins acontecerem na nossa vida. Deus está sempre se preocupando conosco. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, nos auxiliar e até nos tirar das enrascadas que nós entramos. Pessoas que vão nos curar de doenças, e essas pessoas foram preparadas muito antes da doença ocorrer na nossa vida. Nós é que não percebemos. Pessoas que vão nos socorrer nos momentos de mais precisão da nossa vida. E essas pessoas foram preparadas muito antes disso acontecer. E por que isso acontece? Porque Deus sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos, sabe das coisas que nós vamos necessitar mais adiante para seguir na nossa caminhada. E essas pessoas vão sendo preparadas no transcurso da vida para em algum momento esbarrar na nossa vida. Assim como também nós vamos sendo preparados para auxiliar alguém. Mas nós temos a escolha. Nós podemos dizer sim ou não. A maior parte das vezes, infelizmente, nós dizemos não. Nós temos que aprender a dizer sim, porque tudo o que acontece nessa vida tem o dedo de Deus. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. Nós podemos até continuar vivendo, mas se nós não tivermos Deus no coração, se nós não tivermos Deus nos nossos caminhos, a nossa vida perde o sentido. Não tenhamos dúvidas. Deus sempre coloca alguém para nos ajudar. Deus prepara pessoas muito antes das nossas necessidades. Deus nos prepara muito antes das necessidades das outras pessoas. O dia que nós compreendermos isso, a nossa vida e a vida das pessoas vai ser muito melhor. Não esqueçamos essa história, porque é verdadeira, isso aconteceu. E o Churchill só foi salvo pela segunda vez porque em algum momento ele foi salvo pelo Alexander de morrer afogado, e o pai do Churchill bancou os estudos do Churchill, não esqueçamos. Porque o pai bancou, ele se formou em medicina, inventou a penicilina e teve a oportunidade de salvar o Churchill pela segunda vez. Assim é a nossa vida. Os caminhos que Deus tem para todos nós nem percebemos, mas são maravilhosos e nós temos que aprender a entender. Mas só vamos entender no momento que nós nos interiorizarmos e entendermos qual o nosso papel nesse planeta e qual o nosso papel na vida das pessoas. Da mesma forma que nós podemos ser ajudados, nós também podemos ajudar. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.